Após um trágico acidente, noiva de milionário, perde a memória permanentemente e ele precisa reconquistá-la novamente. O coração de Marcos Aguiar batia acelerado enquanto ele admirava Bianca, experimentando seu vestido de noiva diante do espelho. Dentro de 24 horas, a mulher que ele amava desde a infância se tornaria sua esposa. Era um sonho que ele perseguira por anos, e agora, finalmente, Bianca o amava da mesma forma que ele sempre a amou. Ele se lembrava bem da infância ao lado dela, das brincadeiras no quintal, das risadas despreocupadas e do quanto ela sempre o tratara como um irmão. Mas Marcos nunca a viu apenas como uma amiga. Ele soube desde pequeno que Bianca era o amor da sua vida. Ele passou anos tentando conquistá-la. Quando eram adolescentes, ela namorava outros garotos, enquanto ele, pacientemente, esperava e fazia de tudo para estar ao lado dela. Aos poucos, Bianca começou a notar sua presença de uma maneira diferente. Marcos foi paciente, persistente e, acima de tudo, demonstrou um amor inabalável. Quando ela finalmente percebeu que seu melhor amigo era também o homem da sua vida, eles já estavam na casa dos 20 e poucos anos. O pedido de casamento foi mágico. Em uma viagem para a Toscana, Marcos se ajoelhou em meio a um campo de girassóis e pediu sua melhor amiga em casamento. Bianca chorou emocionada e disse sim. Agora ali, diante do espelho, vestida de branco, ela sorria, os olhos brilhando de felicidade. Amanhã serei sua esposa, Marcos, disse ela, segurando sua mão. Ele beijou seus dedos com ternura. Eu esperei tanto por esse momento, Bianca. Eu daria minha vida por você. Ela sorriu e beijou-o suavemente. Marcos não sabia que aquele seria o último beijo dela antes do pior momento de suas vidas. Naquela noite, enquanto voltava da última prova do vestido, Bianca dirigia pela estrada quando um caminhão desgovernado cruzou seu caminho. O impacto foi brutal. O carro dela capotou 3 vezes antes de parar completamente destruído no meio da estrada. Marcos recebeu a ligação no meio da madrugada. Seu coração parou. Quando chegou ao hospital, viu Bianca inconsciente e coberta de ferimentos. O médico veio ao seu encontro com um olhar grave. Ela sobreviveu, Marcos, mas há algo que você precisa saber. Ele sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O quê? O impacto causou um dano cerebral severo. Bianca perdeu a memória, permanentemente. Marcos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mulher da sua vida não se lembrava mais dele. Marcos sentia o coração esmagado no peito enquanto observava Bianca deitada na cama do hospital. O rosto dela, mesmo coberto por alguns curativos, continuava lindo. Os longos cabelos castanhos caíam sobre o travesseiro e seus olhos, quando finalmente se abriram, tinham aquele brilho que ele tanto amava. Mas dessa vez havia algo diferente. Havia confusão. Ele se levantou rapidamente, pegando na mão dela com carinho. Bianca, meu amor, você acordou? Você está bem? Ela piscou algumas vezes, tentando focar nele. O silêncio foi angustiante. Marcos esperava que a qualquer momento ela sorrisse e dissesse que tudo estava bem. Mas ao invés disso, Bianca franziu a testa, puxou a mão para longe e olhou para ele com estranhamento. Quem é você? As palavras atingiram Marcos como um golpe no peito. Ele sentiu seu coração se despedaçar, mas tentou manter a calma. Bianca, sou eu. Marcos. Ela piscou novamente, como se estivesse tentando lembrar. De repente, algo brilhou em seus olhos e ela esboçou um pequeno sorriso. Marcos, meu amigo, a esperança acendeu no peito dele. Sim, sou eu. Mas logo, o entusiasmo dele se transformou em pavor ao notar a expressão dela. Bianca lembrava dele, sim, mas não como o amor de sua vida. Nossa, Marcos, como você está diferente. Parece que faz séculos que não nos vemos.
Meu Deus, você está tão adulto. Ela riu baixinho. Marcos sentiu o mundo desabar. Ela não se lembrava do amor deles. Não se lembrava do pedido de casamento, dos anos que passaram juntos, dos beijos, dos planos, dos sonhos que construíram lado a lado, mas lembrava da infância. Lembrava dos tempos em que os dois corriam pelo quintal da casa dela, quando ela o via apenas como um amigo. Ela ainda era a Bianca de 11 anos em sua mente. E para ela, ele era apenas um menino de 12. O médico o chamou no corredor. E Marcos foi até ele com passos trêmulos. O que está acontecendo com ela, doutor? O homem suspirou antes de responder. A pancada causou uma amnésia retrógrada. Bianca perdeu a memória recente. Pelo que estou percebendo, ela lembra apenas do que viveu até a adolescência. Marcos levou a mão à cabeça, tentando absorver a informação. Mas, e nossa história, e os nossos anos juntos, o nosso amor? O médico o olhou com seriedade. Sinto muito, Marcos, mas essas memórias podem nunca mais voltar. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Então, quer dizer que ela não me ama mais? O médico colocou a mão em seu ombro. Não se trata de amor perdido. Ela simplesmente não lembra de ter se apaixonado por você. Marcos voltou para o quarto e Bianca continuava o observando com curiosidade. Ela ainda confiava nele, ainda se sentia segura ao seu lado, mas não havia amor, não o amor que ele levou anos para conquistar. Você ficou todo grandão, Marcos. Aposto que ainda é aquele menino bobo que roubava minhas balas quando íamos ao mercado com minha mãe. Ela disse rindo. Marcos soltou um sorriso fraco. Ela lembrava disso, lembrava dos momentos inocentes da infância. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com delicadeza. Bianca, nós crescemos juntos. Eu sempre estive ao seu lado. Você confia em mim? Não confia? Ela assentiu de imediato. Claro, você sempre foi meu melhor amigo. Aquelas palavras doeram mais do que qualquer golpe. Ele não queria ser apenas o melhor amigo. Ele queria ser o homem da vida dela. Mas agora, ele teria que reconquistá-la do zero. Ele engoliu o choro e forçou um sorriso determinado. Vou cuidar de você, Bianca. Sempre. Ela sorriu sem entender a profundidade da promessa que ele acabara de fazer. E assim, o homem que passou anos conquistando a mulher da sua vida precisaria fazê-la se apaixonar por ele novamente. O quarto de hospital estava silencioso. Apenas o som dos monitores cardíacos preenchia o ambiente. Marcos observava Bianca com o coração apertado. Para ela, o tempo havia retrocedido. Ela lembrava-se da infância, lembrava-se de seus pais, lembrava-se dele, mas não do amor que haviam construído. De repente, a porta do quarto se abriu. Os pais de Bianca entraram apressados, os olhos marejados de lágrimas. "Minha filha!" exclamou Dona Helena, indo até a cama e segurando o rosto da filha com as mãos trêmulas. Bianca sorriu, aliviada ao ver os pais. "Mãe, pai, que bom que vocês estão aqui." Ela os abraçou forte, sem perceber a troca de olhares, carregada de angústia entre os dois. Para ela, tudo estava normal. Para eles, o coração pesava com a dor da perda parcial da filha que conheciam. Marcos ficou parado por um momento, observando aquela cena. Ele sabia que aquele era um momento dos três, mas o pai de Bianca, seu Francisco, olhou para ele e fez um gesto. "Venha cá, meu filho." Marcos deu um passo hesitante, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi puxado para um abraço apertado pelos pais dela. Dona Helena soluçou em seu ombro. "Marcos, meu menino, o que vamos fazer?" Marcos fechou os olhos, segurando as lágrimas. Ele queria ser forte. Por Bianca. "Vamos lutar, Dona Helena", respondeu determinado. "Eu vou trazer a Bianca de volta. De algum jeito." Bianca observava a cena com um olhar confuso. "Gente, por que todo esse drama?" "Estou bem", disse ela rindo levemente.
Parece até que voltei de outro planeta. Os três trocaram olhares carregados de dor. Para Bianca, de fato, era como se tivesse voltado no tempo. Marcos se forçou a sorrir. Você sempre gostou de exagerar, Bianca. Acho que se acostumou a ser o centro das atenções. Ela riu, sem entender a profundidade daquela piada. As loucuras de um amor. Naquela noite, depois que Bianca pegou no sono, Marcos saiu para respirar um pouco. Ele se encostou no corredor do hospital e fechou os olhos. Sua mente começou a vagar. E então vieram as lembranças. Lembrou-se do quanto foi difícil fazê-la se apaixonar por ele. Lembrou-se da primeira vez que tentou conquistá-la. E falhou miseravelmente. Eles tinham 19 anos, estavam na faculdade e Bianca estava apaixonada por um rapaz qualquer. Um desses que desaparecem da vida depois de uma paixão juvenil. Marcos, tomado pelo ciúme, tentou impressioná-la. Ele, que nunca foi muito bom em esportes, decidiu participar de uma competição de futebol da faculdade só para chamar a atenção dela. O resultado? Marcos, pelo amor de Deus, levanta! Bianca gritava do lado de fora do campo. Ele estava deitado no chão com um tornozelo torcido e a bola ainda girando ao lado da trave. Foi um vexame, mas ela riu tanto naquele dia que pela primeira vez ele viu que pelo menos conseguia fazê-la feliz. Lembrou-se da vez que se declarou de um jeito totalmente inesperado. Foi no aniversário dela. Ela estava saindo com um rapaz na época e Marcos sabia que precisava fazer algo para que ela o enxergasse de outra forma. Então, em pleno restaurante lotado, ele subiu em uma cadeira e gritou: Bianca, eu te amo desde que era uma peste de 11 anos. Quer casar comigo daqui uns anos? O restaurante inteiro ficou em silêncio. Bianca ficou vermelha como um tomate e depois começou a rir. Você é um idiota, Marcos, disse ela entre risos. Naquele dia, ele não conquistou o coração dela, mas conquistou uma promessa. Se um dia eu quiser casar, prometo que vou pensar no seu nome, tá bom? Bianca brincou, e ele se agarrou a essa promessa com todas as forças. Lembrou-se do primeiro beijo. O beijo que não deveria ter acontecido. Foi em uma viagem com os amigos para a praia. Bianca estava desolada por causa de um namoro que não deu certo. No meio da noite, sentaram-se na areia para conversar. Por que eu sempre escolho errado, Marcos? Ela perguntou suspirando. Ele olhou para ela por um longo tempo e, sem conseguir se segurar, segurou seu rosto com delicadeza e sussurrou: porque ainda não percebeu que o certo sempre esteve aqui. E então a beijou. O beijo durou poucos segundos, mas foi intenso. Bianca recuou confusa e fugiu. Marcos pensou que tinha estragado tudo, mas algumas semanas depois, foi ela quem voltou para ele. Lembrou-se do dia em que ela percebeu que estava apaixonada. Eles estavam presos na chuva depois de um show. Bianca tremia de frio. E Marcos, sem pensar, tirou o próprio casaco e colocou sobre ela. Ela olhou para ele por alguns segundos e disse: você sempre esteve aqui, né? Sempre, Bianca. Naquele momento ele viu nos olhos dela que algo tinha mudado. Foi ali que o coração dela começou a se abrir para ele. Marcos sorriu com as lembranças, mas logo seu coração pesou. Tudo isso, todas essas memórias, estavam apenas dentro dele agora. Para Bianca, era como se nada disso tivesse acontecido. Ele sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas então limpou rapidamente. Se ele conseguiu conquistá-la uma vez, conseguiria de novo. Com um suspiro fundo, ele olhou para o céu e fez uma promessa silenciosa: eu vou te fazer se apaixonar por mim de novo, Bianca. Nem que eu tenha que cometer todas as loucuras do mundo. Mais uma vez. E assim começava a jornada de Marcos para reconquistar o amor da sua vida. O sol começava a nascer no horizonte, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Mas para Marcos, o tempo parecia não ter cor. Ele passou a noite
Em claro, sentado ao lado da cama de Bianca no hospital, observava cada pequena expressão no rosto dela, cada movimento sutil enquanto dormia. Mesmo sem memória, ela ainda era a Bianca que ele amava. Ele não arredou o pé do hospital desde o momento em que ela foi internada. Nem por um segundo pensou em ir para casa descansar. Seu coração não permitiria. Como poderia sair dali e deixar Bianca sozinha? Na manhã seguinte, enquanto ele observava Bianca dormir, uma enfermeira entrou no quarto e sorriu gentilmente. Senhor Marcos, o senhor precisa descansar um pouco. Ele negou com a cabeça sem tirar os olhos de Bianca. Não posso. E se ela acordar e se sentir perdida? E se precisar de mim? A enfermeira suspirou, mas não insistiu. Ela já tinha visto aquele olhar antes, o olhar de alguém que estava disposto a dar tudo por amor. Enquanto isso, no aeroporto internacional, um casal descia apressadamente do avião. Eles haviam tomado o primeiro voo que conseguiram assim que receberam a notícia. Os pais de Marcos estavam vivendo no exterior há alguns anos por conta dos negócios da família, mas sempre estiveram presentes na vida do filho, mesmo à distância. Agora, porém, não importava trabalho, negócios ou qualquer outra coisa. O que importava era estar ali, ao lado dele. Ao chegarem ao hospital, foram direto para a recepção, ansiosos para ver o filho. O pai de Marcos, Sérgio Aguiar, um homem de presença forte, mas com um olhar carregado de emoção, perguntou com urgência: "Onde está meu filho?" E Bianca, a recepcionista, indicou o quarto e, sem hesitar, eles subiram às pressas. Quando entraram no quarto, encontraram Marcos sentado ao lado da cama de Bianca, segurando a mão dela. Ele parecia exausto, mas não desgrudava os olhos dela. "Filho." A voz de sua mãe, Regina, saiu embargada. Marcos se virou e, ao ver os pais ali, seu coração apertou. Ele não queria chorar, não queria desabar. Mas ao ver o olhar cheio de compreensão dos pais, toda a dor que estava segurando veio à tona. Antes que dissesse qualquer coisa, sua mãe o abraçou com força. "Meu menino." Ela sussurrou e então começou a chorar. Marcos sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele era um homem forte, mas diante do amor dos pais, permitiu-se desmoronar por alguns segundos. Seu pai também o abraçou sem dizer nada, mas o aperto forte de suas mãos no ombro de Marcos dizia tudo. Ele sabia o quanto Bianca era importante para ele. Quando Regina se afastou, enxugou as lágrimas e olhou para Bianca com ternura. "Como ela está?" "Está estável." Mas Marcos respirou fundo. "Ela não lembra de mim, pelo menos não como minha noiva. Para ela, ainda somos crianças. Ela lembra de mim apenas como o amigo de infância." A mãe de Marcos cobriu a boca com a mão, tentando segurar o choro. Seu pai passou a mão no rosto, tentando absorver a dor do filho. "Isso é injusto." Regina sussurrou, olhando para Bianca com os olhos cheios de lágrimas. "Mas eu não vou desistir," Marcos disse com determinação na voz. "Eu passei a vida inteira conquistando Bianca. Se for preciso, eu vou fazer isso de novo." Sérgio colocou uma mão firme no ombro do filho. "Você é um Aguiar, sempre foi determinado. Se alguém pode fazer isso, esse alguém é você." Marcos sorriu de canto. Ele sabia que não seria fácil, mas ele faria o impossível se fosse preciso. Mas, tarde naquele mesmo dia, Bianca finalmente acordou. Seus olhos piscaram algumas vezes antes de se acostumarem à claridade do quarto. Ela olhou ao redor e sorriu ao ver Marcos ao seu lado. "Você ainda está aqui?" Ela perguntou com um sorriso brincalhão. "Onde mais eu estaria?" Ele respondeu, tentando soar leve. "Sei lá, você não tem trabalho, casa, outras coisas para fazer?" Ele riu. "Bianca, eu sou um empresário, mas nada disso importa agora. Meu lugar é aqui, ao seu lado." Ela o observou por alguns segundos, pensativa.
Você sempre foi assim? Assim como? Assim, tão intenso. Marcos soltou uma risada. Você não faz ideia. Ela ergueu uma sobrancelha. Então me conta. Ele sorriu e decidiu começar de forma leve. Lembra da vez em que eu tentei jogar futebol só para te impressionar e acabei sendo carregado para fora do campo com o tornozelo torcido? Bianca arregalou os olhos. Meu Deus, eu lembro disso. Eu ri tanto. Pois é, agora imagine isso. Vezes 1000. Porque eu sempre fui um completo idiota por você, Bianca. Ela riu. E aquele som aqueceu o coração de Marcos. Por um momento, parecia que tudo estava normal. Mas ele sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. Naquele instante, Marcos decidiu que todos os dias contaria uma história da vida deles. Ele a faria rir, chorar, se emocionar. Ele mostraria a Bianca o quanto ela era amada, porque no fundo ele acreditava que mesmo que a memória dela não voltasse, o coração dela ainda sabia quem ele era. E essa seria a sua maior aposta. Dias no hospital foram longos, mas finalmente chegou o momento tão esperado. Bianca teve alta. Seus pais decidiram levá-la para casa para que ela se recuperasse com mais conforto. Marcos, claro, não se afastou. Desde o acidente, ele fez da missão de sua vida estar ao lado dela, ajudando-a em cada passo. Quando chegaram na casa dos pais de Bianca, Dona Helena abriu a porta emocionada. Bem-vinda de volta, minha filha. Francisco, seu pai, segurou sua mão com ternura. Aqui você vai se sentir melhor, filha. Bianca sorriu, mas algo em seu olhar denunciava a confusão que ainda sentia. Para ela, o tempo havia regredido. Tudo ao redor parecia familiar, mas de um jeito estranho, como se algo estivesse faltando. Ela entrou na casa, olhando para cada detalhe. Marcos estava logo atrás, atento a cada reação dela. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ele ficou sentado no jardim dos pais dela, olhando para a lua. Pensava em tudo o que havia perdido e no que ainda podia fazer para reconquistá-la. Foi então que uma memória antiga surgiu com força. Quando Bianca fez 15 anos, sua festa foi enorme, com direito a uma decoração impecável e uma pista de dança iluminada. Mas, naquela noite, um pequeno acidente aconteceu. Uma prima dela esbarrou sem querer em um bolo de 3 andares, que desmoronou bem no meio da festa. Bianca, que sempre sonhou com um aniversário perfeito, ficou desolada. Seus olhos encheram-se de lágrimas e a alegria desapareceu do seu rosto. Marcos, ao ver aquilo, sabia que precisava agir. Ele não suportava vê-la triste. Sem pensar 2 vezes, desapareceu da festa e voltou minutos depois, vestido de palhaço. Com um nariz vermelho, uma peruca colorida e um terno largo, ele subiu em cima de uma mesa e começou a fazer um espetáculo improvisado. Atenção, atenção, senhoras e senhores! Esta noite apresento o palhaço mais desastrado do mundo. E para a surpresa de todos, ele se jogou de propósito dentro da mesa de doces. O resultado? Chantilly para todo lado e gargalhadas da aniversariante. Foi naquele dia que Bianca disse: "Você pode ser um completo idiota, Marcos, mas é o meu idiota." E agora, anos depois, ele precisava desesperadamente daquele sorriso de novo. Na manhã seguinte, enquanto Bianca tomava café com seus pais, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu e, de repente, entrou um homem de terno, colorido, sapatos enormes e um nariz vermelho brilhante. Dona Helena arregalou os olhos. Meu Deus do céu! Francisco colocou a mão na boca, tentando segurar o riso. E então, o palhaço abriu os braços dramaticamente e exclamou: "Bianca! O grande espetáculo do amor está de volta!" Foi o suficiente. Bianca olhou para aquela cena e começou a rir descontroladamente. "Não! Espera! Marcos!" Ele fez uma reverência exagerada, em carne, osso e maquiagem teatral. Os pais dela não resistiram e começaram a rir também.
Dona Helena olhou para o filho postiço, aquele rapaz que cresceu junto com sua filha e que a amava mais do que qualquer coisa. Seus olhos se encheram de lágrimas e, entre risos, ela disse: "Meu filho, você ama loucamente essa moça, não é?" Marcos se virou para ela, ainda de peruca colorida, e respondeu com firmeza: "Sempre a amei, mãe, e a senhora sabe disso. Eu a conquistei uma vez e vou conquistá-la novamente." Francisco, emocionado, segurou o ombro de Marcos e disse: "Isso, sim, é um verdadeiro amor." Bianca ainda ria, enxugando uma lágrima de felicidade. "Marcos, você é um completo maluco. Como teve coragem de aparecer assim?" Ele sorriu. "Você me conhece, Bianca. Se é para te ver sorrir, eu sou capaz de tudo." Ela sorriu, mas então sua expressão mudou. Ficou mais séria. "Meus pais me contaram sobre o acidente e sobre nós." Marcos sentiu o coração acelerar. "E o que você sente?" Ele perguntou com uma esperança ingênua. Bianca respirou fundo, abaixou os olhos e então sussurrou: "Eu me lembro de você como meu melhor amigo. Eu te amo, Marcos, mas como um irmão." O silêncio caiu pesado entre eles. O coração de Marcos se partiu em 1000 pedaços. Ele forçou um sorriso. "Entendo, mas ele não entendia." Como poderia entender? A mulher que ele amava não o amava mais. Ele tirou lentamente o nariz de palhaço, como se retirasse um pedaço de si mesmo. "Desculpa, eu preciso ir." E antes que alguém dissesse algo, ele saiu pela porta. O sorriso de Bianca desapareceu e seus olhos se encheram de lágrimas. "O que eu fiz?" Ela sussurrou para si mesma. Dona Helena e Francisco apenas a observaram, tristes. Eles sabiam o tamanho da dor que acabara de se instalar no peito de Marcos. Marcos dirigiu sem rumo, as mãos tremendo no volante. Ele segurou as lágrimas o máximo que pôde, mas ao parar em frente à sua casa, não conseguiu mais. As lágrimas vieram sem controle. "Eu te perdi", ele sussurrou, sentindo seu coração despedaçado. Ele fez de tudo para reconquistá-la, e mesmo assim havia falhado. Ou será que não? Porque do outro lado da cidade, Bianca continuava sentada na sala, olhando para o vazio, sentindo uma dor inexplicável dentro do peito. Como se algo estivesse errado, como se tivesse perdido algo, ou alguém. Ela colocou a mão sobre o coração e sussurrou: "Por que dói tanto ver Marcos triste?" Bianca não conseguia mais tirar a imagem de Marcos vestido de palhaço da sua cabeça. Ele havia aparecido na sua casa, tentando fazê-la sorrir de uma forma única, como sempre fazia. Mas o que ela não entendia era porque aquele gesto tão simples, mas tão cheio de significado, havia tocado seu coração de uma maneira tão profunda. Ela estava em seu quarto, olhando para a janela, a mente acelerada, quando seus pais entraram. Na sala, tentando esconder uma expressão preocupada. Ela sabia que algo estava acontecendo. Naquela manhã, Bianca, ainda sem entender completamente seus sentimentos, se sentou na sala e pediu à sua mãe para mostrar as fotos do seu noivado. "Mãe, você me disse que o Marcos e eu estávamos prestes a nos casar, mas por que eu não consigo me lembrar?" Dona Helena olhou para a filha, o coração apertado, sabendo o quanto Bianca estava sofrendo com sua perda de memória. "Bianca, eu sei que tudo isso é confuso para você, mas as coisas não precisam estar 100% claras de imediato. O seu coração sabe o que ele sente e o que você sente." Bianca olhou para a tela do celular de sua mãe, as fotos do noivado aparecendo diante dela. O sorriso de Marcos era inconfundível, e ela pôde ver em seu olhar o amor profundo que ele sentia por ela. Ela fechou os olhos, tentando se lembrar, tentando entender como tudo aquilo aconteceu. Mas a sensação era como um vazio, como se as memórias não se encaixassem. A imagem de Marcos vestido de palhaço apareceu na sua mente, e foi então que algo inesperado aconteceu. Um turbilhão de emoções tomou conta de Bianca. O riso, o sorriso sincero dele, como um irmão, mas ao mesmo tempo como algo mais.
o que ela sentia por ele. Ela levantou-se abruptamente sem saber o que fazer com aquela angústia. As lágrimas começaram a escorrer sem aviso. Mãe, por que não consigo me lembrar? Eu o amo, mas é como amigo ou não? Dona Helena a abraçou com força, acariciando seus cabelos. Ela sabia que aquele momento estava sendo doloroso para a filha. Filha, você está confusa, e isso é normal. O que você sente por Marcos é profundo, mas às vezes precisamos de tempo para entender nossos próprios sentimentos. O que você tem que saber é que o amor verdadeiro nunca desaparece. Não importa o tempo que leve, ele sempre encontra um caminho. Bianca se afastou um pouco, limpando as lágrimas com as costas da mão ainda perdida. Eu não sei o que fazer, mãe. Eu sinto que estou perdendo algo muito importante. Dona Helena pensou por um momento e, com um olhar de determinação, disse: Filha, se você realmente ama ele, tem que lutar por isso. Não se deixe consumir pela confusão. Marcos também está sofrendo. Vai até ele e deixe que ele te mostre o que ele sente. Às vezes o coração fala mais alto do que a razão. Bianca olhou para a mãe com o coração apertado e finalmente disse: Você tem razão. Eu preciso vê-lo, falar com ele. Eu não posso continuar assim. Dona Helena sorriu com ternura e pegou o telefone. Ela sabia que esse seria o passo decisivo para Bianca. Ela pediu para Marcos vir até a casa deles. Quando Marcos chegou, a casa dos pais de Bianca estava silenciosa, como se o próprio ar sentisse o peso da expectativa. Ele estava com a mesma expressão de antes, aquele sorriso que sempre usava para esconder a dor que sentia por dentro. Quando viu Dona Helena na porta, seu coração bateu mais rápido. Eu soube que você queria me ver. Bianca estava na sala, esperando ansiosamente. Ela havia se arrumado, como se quisesse ser a melhor versão de si mesma para esse momento. Mas no fundo, ela sabia que as palavras não seriam fáceis. Marcos entrou na sala e viu Bianca olhando para ele com um olhar de insegurança, mas também de algo mais profundo, algo que ele reconhecia: saudade. Ela se levantou e, sem pensar, correu até ele, envolvendo-o em um abraço apertado. Marcos, me perdoa. Eu não sei como me sinto. Eu sinto tanto a sua falta, mas não consigo me lembrar de tudo o que vivemos. Eu estou tão confusa, mas você tem que saber que, no fundo, eu te amo. Marcos ficou sem palavras. Aquelas palavras tão sinceras, mas também tão cheias de dor, tocaram sua alma. Ele a abraçou ainda mais forte, sentindo o cheiro do seu cabelo, aquele cheiro que sempre o acalmou. Bianca, você não tem que se desculpar. Eu sei o que você está passando e eu não vou te pressionar. O que eu quero é que você saiba que eu sempre estarei aqui, esperando por você, até que a sua memória volte completamente. Porque o meu amor por você não vai mudar. Ela olhou para ele com os olhos marejados e sussurrou: Eu estou tão perdida, Marcos. Eu sei que te amo, mas será que posso voltar a te ver como algo mais do que amigo? Será que podemos recomeçar? Marcos sorriu, seus olhos brilhando com uma esperança renovada. Nós vamos recomeçar, não importa o tempo que leve, e eu vou conquistar você novamente, Bianca. Porque você é a mulher da minha vida e nada vai me fazer desistir de você. Início de um novo caminho. Bianca, agora mais calma, sorriu para ele, sentindo um peso enorme ser retirado de seus ombros. Sentia que estava no lugar certo, no momento certo, ao lado de Marcos, o homem que sempre foi seu amigo, mas que agora ela sabia que era algo mais. Ela apertou sua mão com força, como se pela primeira vez estivesse pronta para aceitar tudo o que o futuro tinha reservado. Eu estou pronta para recomeçar e espero que você tenha paciência, Marcos. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou lutar também. E naquele momento, eles se olharam nos olhos e souberam, no fundo de seus corações, que o amor deles jamais desaparecerá.
Não importa o que acontecesse, não importa quanto tempo demorasse, eles estavam dispostos a lutar por esse amor que com o tempo finalmente se encontraria novamente. Eu sempre fui seu, Bianca, e sempre serei. Os meses seguintes passaram lentamente, mas com um propósito renovado. Marcos não se cansava de tentar reconquistar Bianca. A cada dia, ele fazia algo novo para que ela se lembrasse não só do amigo de infância, mas do homem que ele se tornara. Ele sabia que o caminho seria longo e às vezes doloroso, mas o que mais o movia era o amor incondicional que ele sentia por ela. Em um dos primeiros dias mais tranquilos depois da conversa que tiveram, Marcos teve uma ideia. O parque onde eles brincavam quando crianças. Ele sabia que esse lugar estava gravado na memória de Bianca de maneira especial, embora ela ainda não se lembrasse de tudo. Eles passavam horas lá, correndo, jogando bola, rindo, criando histórias. Ele tinha que levá-la até lá. Bianca, eu pensei em algo. Vamos dar uma volta no parque. Lembra daquele tempo em que corriam pela grama e riam até perder o fôlego? Disse Marcos com um sorriso esperançoso. Bianca olhou para ele com um semblante confuso, mas ao mesmo tempo animada. Eu não tenho certeza, mas eu confio em você. Vamos. Chegaram ao parque e a familiaridade do lugar imediatamente tocou algo dentro de Bianca. Ela olhou ao redor, as árvores antigas, o balanço, a caixa de areia. Tudo parecia ter um significado, mas ainda assim a memória não vinha de forma clara. Eles caminharam lado a lado e Marcos, com aquele olhar carinhoso, guiava a conversa com histórias engraçadas de quando eram crianças. Você sempre foi a melhor em escalar aquele velho carvalho. Eu ficava olhando de longe, com medo de você cair, e você só ria de mim. Bianca sorriu, uma memória borbulhando em sua mente, mas sem nome. Algo dentro dela dizia que ele tinha razão. Ela tinha uma relação com aquele parque, uma conexão que ela ainda não conseguia explicar. De repente, Marcos teve uma ideia tão louca quanto encantadora. Vamos tomar um sorvete, Bianca, disse ele, pegando 2 casquinhas de sorvete. Ele sabia que o sorvete poderia ser a chave para um momento descontraído, divertido. Eles sentaram no banco do parque e Marcos começou a comer seu sorvete com tanta empolgação que, em um descuido, uma grande quantidade de sorvete derreteu e caiu bem em cima da blusa de Bianca. Ah, não! Bianca exclamou, olhando para sua roupa com um olhar irritado, enquanto ela sentia o frio do sorvete se espalhando. Desculpa, Bianca, eu não... Marcos tentou se desculpar, mas antes que ele terminasse, Bianca, num impulso, pegou seu sorvete e o lançou em direção à cabeça dele. O sorvete fez uma explosão de cores em sua cabeça e por um momento o parque inteiro parecia ter parado, com Bianca observando a cena e sem conseguir conter o riso. Agora você está igual. A mim, todo melado, ela disse rindo, e pela primeira vez sentindo um prazer genuíno em vê-lo naquele estado desastroso. Marcos ficou parado, olhando para ela com o rosto coberto de sorvete antes de começar a rir também. Você vai ver, Bianca, vou ter que te devolver na mesma moeda. E assim, o momento de descontração e risadas se tornou mais um daqueles dias marcantes para os dois. Embora Bianca ainda não tivesse plena lembrança de tudo, aquele dia marcou um avanço, um passo mais, perto da conexão que eles tinham antes. Nos dias seguintes, Marcos continuou fazendo gestos pequenos e significativos. Ele preparava o café da manhã, sempre tentando lhe contar histórias divertidas de quando eram crianças. Levava-a em lugares que ela amava, fez questão de relembrar tudo o que ela gostava. Ele não se importava se ela ainda o via apenas como o amigo de infância. Ele queria que ela sentisse novamente a profundidade do seu amor. Até que um dia, meses depois, Bianca estava sentada na varanda, olhando para o horizonte, quando uma
Sensação de familiaridade e calma começou a tomar conta dela. Ela não sabia bem o que estava acontecendo, mas uma emoção intensa começou a crescer dentro de seu peito. Foi então que algo que ela vinha guardando sem saber aflorou. Ela olhou para Marcos, que estava na cozinha preparando algo para o jantar, e algo dentro dela disparou. As lembranças começaram a surgir de forma mais nítida. Ela ouvia em cada canto da casa, em cada palavra dita, nos pequenos gestos de carinho e paciência. E então, uma lembrança específica, uma imagem da noite do seu noivado, a invadiu com força. Ela se levantou com o coração acelerado, foi até ele e, antes que ele pudesse entender, a abraçou fortemente. "Marcos, meu amor, eu te amo", ela disse, com os olhos cheios de lágrimas, a voz trêmula de emoção. Marcos parou surpreso, com a expressão de quem não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real. Ele a abraçou de volta, sentindo o calor e o amor que ele já sabia existir, mas agora finalmente reconhecido por ela. "Bianca, você se lembrou de nós?" Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Sim, eu me lembrei. Eu te amo, Marcos. Eu nunca deixei de te amar, só não sabia como me lembrar de tudo o que nós vivemos, mas agora tudo faz sentido", ela disse, seu rosto contra o peito dele, chorando de felicidade. As lágrimas deles se misturaram, e naquele momento, o amor finalmente foi restaurado. Eles se beijaram sem mais palavras necessárias. Era um beijo cheio de tudo o que o tempo não conseguiu apagar: o desejo, a saudade, a dor, a alegria. E finalmente a certeza de que o amor deles nunca desapareceu, nunca se perdeu. Apenas estava esperando o tempo certo para se reencontrar. Quando se afastaram, Bianca sorriu com os olhos marejados e disse: "Obrigado por não desistir de mim, Marcos. Você me trouxe de volta para o que realmente importa." Marcos olhou para ela, a emoção quase o paralisando, e disse com o coração transbordando de felicidade: "Eu nunca desistiria de você, Bianca. Eu te amo, agora e para sempre." E juntos souberam que estavam prontos para recomeçar, para viver um novo capítulo, onde o amor deles seria mais forte, mais verdadeiro, e nada mais poderia separá-los. Após semanas de gestos de carinho e paciência, os dias de Marcos e Bianca estavam mais leves, mais cheios de risos e descobertas. O parque, o sorvete que caiu sobre ela, o abraço apertado, tudo começava a fazer parte de uma nova história. Mas apesar de todo o progresso, havia algo que Marcos ainda sentia ser incompleto. Era o momento de falar com seus pais e dividir com eles a alegria que ele sentia em poder, finalmente, estar ao lado de Bianca novamente. Ele havia decidido que naquele dia iria à casa dos pais de Bianca, algo que ele não fazia há muito tempo. Queria que eles vissem o que estava acontecendo, queria dividir com eles o milagre do amor que estava se renovando. Quando Marcos chegou à casa dos pais de Bianca, ele estava nervoso, mas também esperançoso. Seu coração batia mais rápido, não só pelo nervosismo de contar a seus pais sobre o que estava acontecendo entre ele e Bianca, mas pela expectativa de ver a reação deles, especialmente a de Dona Helena e seu José, que sempre foram como uma segunda família para ele. Ao entrar na casa, foi recebido com o sorriso caloroso de Dona Helena, que o abraçou como um filho. "Marcos, como você está?" disse ela com a suavidade de sempre. Seu José, que estava sentado à mesa, levantou-se ao ver Marcos. O olhar dele era sério, mas ao mesmo tempo cheio de compreensão. "Marcos, sabe que você sempre foi bem-vindo aqui, não é?" disse seu José com um sorriso apertado enquanto o abraçava. Bianca estava na sala de estar, sentada no sofá, um pouco distante, mas seus olhos brilhavam ao ver Marcos ao lado de seus pais. Ela, ainda com um sorriso no rosto, sentiu uma sensação de conforto ao tê-los ali. "Oi, Marcos", disse Bianca com um olhar carinhoso.
Marcos, com um sorriso suave, olhou para ela e respondeu: Oi, Bianca. Era engraçado, como se o tempo tivesse parado por um momento. As palavras não eram necessárias, pois o amor estava ali, palpável, claro e evidente. Marcos então sentou-se ao lado de Bianca e as palavras começaram a fluir. Eu quero contar uma coisa para vocês, disse Marcos com a voz trêmula de emoção, mas cheia de confiança. Diga, meu filho, respondeu Dona Helena com um sorriso acolhedor. Marcos olhou para Bianca antes de continuar. Eu e Bianca, nós estamos nos reencontrando. Depois de tudo o que aconteceu, eu prometi que não desistiria dela. Eu amo Bianca, mais do que qualquer coisa, e ela também me ama. Estamos recomeçando, e não há nada que vá nos separar novamente. Dona Helena e seu José se entreolharam por um instante. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Dona Helena e ela apertou a mão de seu José. Era uma emoção misturada com gratidão, com alívio, com esperança. Eles sabiam o quanto Marcos sempre amou Bianca, e agora ver esse amor renascendo diante deles era uma alegria imensa. Meu filho, que felicidade ouvir isso, disse Dona Helena com a voz embargada, enquanto ela abraçava Marcos novamente, emocionada. Seu José, com uma lágrima escorrendo pelo rosto, disse com um sorriso: Eu sabia que você ia fazer isso. Sempre soube. Você sempre foi a escolha certa para ela, Marcos. Que bom ver você ao lado dela novamente. Era um momento de pura emoção. Tudo o que havia sido perdido, tudo o que havia sido sofrido, agora estava sendo restaurado. Era o começo de uma nova história, não só para Marcos e Bianca, mas também para suas famílias. A busca pela aliança de noivado, mas então, no meio daquela onda de emoção, Bianca de repente se levantou do sofá com um olhar perplexo. Onde está minha aliança de noivado? Perguntou ela, com uma expressão de confusão. Todos na sala pararam por um momento, surpresos com a pergunta repentina. Bianca estava mexendo em suas mãos, tentando lembrar-se de onde havia colocado a aliança que Marcos havia dado a ela, no momento que selou o compromisso entre eles antes do acidente. Você perdeu a sua aliança, filha? Perguntou Dona Helena, com uma expressão preocupada. Marcos olhou para Bianca com um sorriso travesso. Não se preocupe, Bianca. Eu vou encontrá-la. Onde você viu pela última vez? Disse ele, tentando brincar com a situação para aliviar a tensão. Bianca olhou para ele com um sorriso tímido. Eu não sei. Eu estava com ela quando acordei no hospital, mas depois eu não sei mais. Ela disse com uma leve risada nervosa. Marcos olhou para Dona Helena e seu José, que estavam sorrindo discretamente ao ver a cena. Eu acho que ela deve ter deixado a aliança em algum lugar. Talvez esteja no fundo do sofá. Brincou. Marcos. Todos riram. Era um momento leve, como se o peso dos últimos meses finalmente estivesse sendo suavizado pelo riso e pela leveza do momento. De repente, seu José, com seu jeito tranquilo e observador, disse com um sorriso enigmático: Acho que vi algo brilhando embaixo do sofá. Todos correram para o sofá e, em meio à risada e à empolgação, Marcos foi o primeiro a se agachar para procurar. Ele vasculhou um pouco mais e, com um sorriso triunfante, puxou a aliança que estava perdida. Aqui está. Achei, ele exclamou, segurando a aliança com um sorriso largo. Bianca o olhou com os olhos cheios de emoção, uma lágrima escapando de seu olho. Marcos, você a encontrou. Obrigada. Ela disse com a voz embargada. Ele a olhou nos olhos e respondeu com um sorriso sincero. Nunca vou deixar você perder nada que tenha significado para nós, Bianca. E naquele momento, a sala ficou cheia de risos e lágrimas. Era um marco simbólico, a aliança recuperada. Mas mais do que isso, era um símbolo do recomeço do amor deles. Do amor que nunca tinha realmente se perdido, apenas adormecido, esperando o momento certo para brilhar novamente. Você me faz tão feliz, Marcos, disse Bianca sorrindo
e com os olhos brilhando. Marcos a olhou com amor. Eu também sou feliz, Bianca. E agora, vamos seguir juntos, como sempre deveria ter sido. Os pais de Bianca, ao verem a cumplicidade entre os dois, não puderam evitar de se emocionarem. A jornada deles não havia sido fácil, mas o que importava agora era que o amor deles estava mais forte do que nunca. E enquanto Marcos colocava a aliança de noivado no dedo de Bianca, os dois se olharam com a certeza de que nada poderia separá-los. Novamente, era o começo de um novo capítulo em suas vidas. Bianca, com o coração acelerado, segurou a mão de Marcos com força e com um sorriso radiante, disse: Eu te amo, Marcos. Obrigada por nunca ter desistido de nós. E com um beijo suave, mas cheio de promessas e sentimentos, eles selaram o recomeço de suas vidas, cheias de risos, emoções e uma felicidade que parecia finalmente ter encontrado seu lugar. A história de Marcos e Bianca, marcada por momentos de dor, superação e reencontros, agora se encaminhava para o capítulo mais feliz de todos. Após tantos altos e baixos, eles finalmente estavam prontos para selar o amor que havia resistido ao tempo, às dificuldades e às lembranças perdidas. O casamento deles seria mais do que uma simples cerimônia. Seria o marco de uma vida renovada, de uma união que se fortificou diante das adversidades. O dia do casamento estava chegando e a emoção era palpável. Marcos e Bianca se prepararam para esse momento com corações cheios de alegria e nervosismo. Tudo estava sendo planejado, com tanto cuidado. A decoração do casamento, os detalhes, a música, o vestido de noiva, tudo parecia perfeito. Mas o mais importante, o que tornava aquele dia único, era a felicidade e a gratidão que ambos sentiam por estarem ali, juntos, após tudo o que haviam enfrentado. Na manhã do casamento, Bianca estava na casa de seus pais, fazendo os últimos ajustes no vestido de noiva, enquanto os risos e conversas animadas de suas amigas preenchiam o ambiente. Ela estava deslumbrante. O vestido de noiva, branco e delicado, parecia ter sido feito sob medida para ela. Seus olhos brilhavam como nunca antes, e seu sorriso refletia a paz que ela finalmente encontrara. Ao seu lado estavam seus pais, que a abraçavam com tanto amor. Marcos, por outro lado, estava em um estado de ansiedade. Ele estava no apartamento onde morava, tentando se controlar, mas a excitação era visível. Ele vestiu seu terno preto com a gravata feita sob medida e o olhar fixo no relógio. Ele sabia que aquele seria o dia mais importante de sua vida. Ele sentia que, depois de tudo o que passou, agora estava prestes a começar um novo capítulo, um capítulo de felicidade ao lado da mulher que sempre amou e que agora era sua. O salão estava cheio de pessoas, todas aguardando ansiosamente a entrada de Bianca. Quando a porta se abriu e ela apareceu, a beleza dela parou o tempo por um instante. Os olhos de Marcos, ao vê-la, se encheram de lágrimas. Bianca caminhava com um sorriso radiante no rosto, seus olhos brilhando, e o coração de Marcos se acelerava a cada passo que ela dava em sua direção. Ele mal podia acreditar que estava prestes a se casar com a mulher que sempre amou. Quando Bianca chegou até o altar, Marcos não conseguiu conter a emoção. Ele a pegou pela mão com delicadeza e, ao olhar para ela, disse com a voz embargada: Bianca, eu te amo mais do que palavras podem expressar. E hoje não é apenas o nosso casamento, é a nossa segunda chance. A chance de viver a vida juntos da maneira que sempre sonhamos. Eu fiz você se apaixonar por mim pela segunda vez, e não há nada que me faça mais feliz do que isso. Bianca sorriu, os olhos marejados, e respondeu com a suavidade que só ela tinha: Seu bobo, Marcos, eu nunca deixei de te amar. O que aconteceu?
Conosco foi apenas um capítulo da nossa história. Eu te amo e sempre vou te amar, independente do que aconteça. Hoje é o começo do nosso feliz para sempre. E com essas palavras, Marcos a beijou suavemente, um beijo cheio de promessas, de renovação e de um amor que jamais se apagaria. O salão explodiu em aplausos e as lágrimas de alegria tomaram conta de todos os presentes. Era uma celebração do amor verdadeiro, do amor que resiste ao tempo e aos obstáculos. Durante a recepção, Marcos, em seu estilo irreverente e carinhoso, subiu em uma mesa improvisada e com um microfone na mão, falou para todos: "Eu fiz Bianca se apaixonar por mim 2 vezes. E agora tenho certeza de que posso continuar fazendo isso por toda a minha vida. Agora tenho mais uma missão: fazer ela me perdoar por todas as minhas maluquices." A plateia explodiu em risadas. E Bianca, vermelha de vergonha, olhou para ele com uma expressão divertida, mas cheia de carinho. "Marcos, você é impossível", ela exclamou, mas o sorriso dela não conseguia esconder o quanto ela estava feliz. Dali, a festa seguiu com risos, danças e celebrações. Os amigos e familiares estavam todos ali para ver a união de 2 corações que, embora tivessem enfrentado tantos desafios, estavam agora mais fortes e mais apaixonados do que nunca. Enquanto a noite avançava, Marcos e Bianca, finalmente sozinhos, saíram para o jardim. Olharam um para o outro e tudo parecia perfeito. O céu estava claro e as estrelas brilhavam como se celebrassem a união deles. Marcos pegou a mão de Bianca e a levou até uma pequena área reservada no jardim, longe da multidão. "Eu te amo, Bianca. Não sei como agradecer por ter me dado essa segunda chance. Agora, tudo é perfeito", ele disse com uma voz suave, mas cheia de emoção. Bianca o olhou, com os olhos ainda marejados, mas cheios de felicidade. Ela apertou sua mão com força. "Eu também te amo, Marcos. Nunca imaginei que a nossa história teria tanto significado. A segunda chance que a vida nos deu, eu sou eternamente grata por isso." E, enquanto o som suave da música do casamento ecoava ao fundo, eles se beijaram novamente, com uma paixão e uma tranquilidade que só o amor verdadeiro pode proporcionar. O que começou como um acidente trágico e uma perda de memória, se transformou na mais linda das histórias. Marcos e Bianca estavam agora casados, mais felizes do que jamais imaginaram e prontos para viver a vida ao lado um do outro, com um amor renovado e uma promessa de que, no fim, o que realmente importa é o coração que nunca desiste de lutar por aquilo que mais ama. E assim, com um beijo e um sorriso, eles caminharam para o futuro juntos, com a certeza de que o amor deles seria eterno, como o mais lindo dos sonhos.